E eu trouxe aqui o livro, tá? Ó, Imitação de Cristo. Esse livro é um devocional. Esse livro tem quase 500 anos, pensa, foi escrito no século XVI por um monge. É um livro muito conhecido e tem várias capas diferentes, tá? Quando vocês vão fazer uma pesquisa Imitação de Cristo, tem várias capas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então eu trouxe um pedacinho aqui sobre julgamento. O medo que a gente tem do julgamento, isso é uma forma de imaturidade da nossa parte, tá? E como isso traz um desdobramento em vários outros aspectos da nossa vida. Eu já tive muito medo do julgamento, eu tinha um medo tremendo do julgamento. Eu lembro que quando eu comecei o meu canal no YouTube, né, em 2014, gente, para eu gravar um vídeo era uma coisa assim, ó, era um parto. Era algo extremamente doloroso. Gente, era tão doloroso fisicamente que eu gravava um vídeo e tomava um Dorflex. Vocês têm noção disso? Eu gravava um vídeo e tomava um Dorflex. E fazia 200.000 orações. Olha que insegurança. 200.000 orações. Tudo aqui nesse escritório. Esse escritório, gente, esse cantinho nosso aqui, ó. Ele tem muita história, só Jesus sabe o que eu passei aqui. Só Jesus sabe o que eu passei aqui. E antes disso, em 2012, eu fiz o meu primeiro site, né? E eu também eu queria armazenar os artigos que eu escrevia. Então, eu tinha muito medo de alguém chegar ali, me criticar, né? Que isso é uma insegurança muito grande, né? Isso é uma insegurança muito grande. Tinha muito medo de alguém me criticar, escrever alguma coisa que eu tinha, porventura, né, escrito alguma coisa errada. Então, eu tinha muito medo. Ou se alguém ficava chateada comigo. Né? Isso também é o medo do julgamento, né? E muitas vezes, olha só, a gente acaba sendo perfeccionista, a gente fazendo tudo muito perfeito, fazendo tudo muito certinho, né? Se limitando muito pelo medo do julgamento, para ser aceito. É muito mais fácil ser aceito do que ser julgado. Isso também é uma imaturidade muito grande, porque nem sempre a gente vai ser aceito, né? Nem sempre todo mundo vai gostar da gente. Nem sempre as pessoas vão nos aceitar como somos. Tem muita gente que elogia a forma com que eu falo, o meu vocabulário, o meu tom de voz, mas tem gente que vem aqui só me xingar. A forma que eu falo, o meu vocabulário, o meu jeito de falar, né? Então, assim, entende? Então, hoje mais madura, isso é uma coisa que, né? Claro, não é uma coisa linda, maravilhosa, mas é algo que passa por mim sem me machucar. Mas se fosse em outros momentos, quando eu tinha uma menina muito forte, né? Quando eu estava agarrada na menina, aquilo me gerava um desconforto e isso a gente sabe que pode desencadear até uma depressão numa pessoa, né? Até uma depressão, né? Então a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Eu vou ler um pedacinho aqui que eu achei muito interessante no capítulo 36, tá? Diz assim: quem és tu? Ó, quem és tu? Para ter medo de um homem imortal? Então, poxa, quem somos nós, né? Para ter medo de um homem imortal. Isso é um versículo bíblico, tá? Isaías 51, 12. Ó, hoje existe e amanhã desapareceu. Ou seja, né? Eu fico com medo desse homem imortal, desse julgamento. Hoje existe, mas aquela alma um dia vai embora. Ó, teme a Deus e não te deixarás amedrontar pelos homens, né? Então, o nosso temor tem que estar em Deus. Quando eu fui amadurecendo, né, fui colocando esse meu temor em Deus, aquele pânico, aquele medo do julgamento, ele foi se apagando,
né? E quando a gente começa a colocar os nossos olhos para dentro, né? Construindo e cultivando uma vida interior, esses olhos daqui para fora, para as coisas baixas, para a vida terrena, para o julgamento, e isso gera uma destruição, né, da nossa alma, e não é isso que a gente quer, tá? E esse medo do julgamento, o que ele nos traz? Ele nos traz muita ansiedade, muita ansiedade, o próprio medo, né? Olha o medo que as pessoas têm. O medo, por exemplo, de fazer uma transição de carreira. As pessoas têm muito medo de mudar de carreira, de mudar de trabalho. Ou as pessoas têm muito medo, as mulheres, né, de sair do mercado de trabalho e voltar para o lar, né? Tem medo. Medo, o que as pessoas vão pensar? O que os outros vão pensar? As pessoas vão me julgar, eu vou perder minha credibilidade. Quantas mães que têm bebês pequenininhos em casa e já sofrem uma pressão de estar em casa com o bebê e voltar para o mercado de trabalho? Quando é que tu vai começar a trabalhar? E a tua carreira, e a tua profissão, e a tua faculdade? E aquela mãe com aquele bebê em casa, sendo que muitas vezes, com a graça de Deus, né, pode ficar em casa, não precisa trabalhar, até precisaria, mas dá uma apertada no orçamento, né? E aquela crítica e aquela pressão que aquela mulher vive. Quantas vezes, minha situação, voltei para casa e quase enlouqueci. Deixa eu ver quem falou aqui, a Cláudia. Minha situação, eu voltei para casa e quase enlouqueci. Por quê, Cláudia? Você que gerou esse enlouquecimento ou as pessoas que começam a te cobrar, né? Muitas vezes a gente mesmo se cobra, né? Vou largar né, o mercado de trabalho, vou romper, vou voltar para casa, mas fico com aquela angústia dentro de mim, né? Perdi minha validação, perdi meu posicionamento, perdi quem eu sou no mercado de trabalho. Isso é muito comum, né? Outra coisa também, a gente se aceitar, sabe? Aceitar o nosso corpo, aceitar quem nós somos. Aceitar o nosso corpo não quer dizer melhorar o nosso corpo, a nossa aparência. Eu tinha, por exemplo, era uma amiga, era uma pessoa muito querida, agora eu perdi o contato. Gente, ela fazia terapia porque ela não aceitava a idade dela. Ela não aceitava a idade dela. Então ela não aceitava envelhecer. Por quê? Por ela? Não, pelo julgamento, pelos outros, pelos olhares, pela autoafirmação, pela validação, pelo reconhecimento. Então, a gente se aceitar é fechar os olhos também para esse mundo, né? A gente aceitar o nosso corpo, aceitar quem nós somos. Aceitar não quer dizer melhorar, né? Muitas vezes você não aceita e quer se transformar em uma outra pessoa. Cada uma de nós tem um biotipo, tem uma genética, tem uma estrutura específica. Eu, por exemplo, sou pequena. Eu nunca vou ser uma mulher forte, com pernas grossas, cheia de curvas. Eu não vou ser. Quando eu era mais jovem, eu queria, né? Só me trouxe sofrimento, porque eu não tenho condições estruturais para isso, tá? E essa identidade, né? Assumir a nossa identidade. Cada uma de nós tem uma identidade. E muitas vezes a gente quer construir uma identidade diferente que a gente não é, que a gente não consegue. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim: Vandressa, eu quero ser chique. Eu quero ser chique igual a você. Ela dizia pra mim: me ensina, Vandressa, me ensina a ser chique. Quando tu ver uma coisa, ela assim pra mim, quando tu ver uma coisa que não é legal, que eu tô fazendo, tu me fala, que eu preciso melhorar. E ela ficava insistindo pra eu fazer isso. Aí um dia, foi muito engraçado isso. Aí um dia, nós estávamos em um café. Aí o moço trouxe uma garrafinha de água, serviu as duas águas, né? E eu
Dei uns 2 golinhos de água e coloquei o copo em cima da mesa. Ela, gente, pegou o copo cheio e fez guti, 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 guti. E ela, pá, colocou o copo em cima da mesa. Depois ela falou, Wandress, por que tu não me disse pra mim dar 2 goles? Olha o que eu fiz com o copo d'água. Aí eu falei pra ela assim, amiga, isso vai te fazer feliz? Tu tem certeza que isso vai te fazer feliz? Se tem coisas que são tão naturais. Ela assim, não, mas eu quero melhorar, eu quero ser chique, eu quero ter umas atitudes mais refinadas. Mas tu não consegue, eu falei pra ela. Tu és dessa forma, fica dessa forma. Não tenta te construir de uma... Aí ela parou com isso, parou. Porque se realmente quisesse uma transformação, a pessoa começa a mudar em pequenas coisas. Ela nem nas pequenas coisas, né? E hoje a gente conversa sobre isso. Ela disse, Vanessa, não, eu não fui feita para ser chique. E ela tem aquela identidade dela, brincalhona, né? Uma pessoa que ri alto, uma pessoa muito descontraída. E aquela identidade que a gente ama, né? É aquela identidade que a gente ama. Então, se transformar numa outra pessoa por conta dos outros faz a gente se perder com muita facilidade, né? Uma outra situação que esses dias eu recebi aqui, ela dizia assim, ó, eu tenho vergonha do meu passado, né? Eu não gosto de me expor muito porque eu tenho medo do julgamento, vergonha do meu passado. E o nosso passado, gente, a gente não pode se envergonhar. A gente não pode se envergonhar, porque faz parte da nossa história, né? E aquele que vai julgar o teu passado, aquele que julga o passado, o que já passou, tenha certeza que aquela pessoa é digna de pena, é digna de pena. Tem uma pessoa que muitas vezes se aproxima de mim, do meu esposo, e a gente vem de família simples, né? Nós moramos em lugares muito humildes na nossa infância. E toda vez que essa pessoa se aproxima de nós, recorda de uma forma extremamente debochada o lugar onde nós nascemos ou crescemos. De uma forma extremamente debochada. Aquilo assim, nossa, quando aquelas palavras saem, eu sinto uma dor no meu coração tão grande, de pensar que existem pessoas que se armam, né, para matar outras. Isso é muito triste, E a gente não tem controle sobre isso. Né? Então, da nossa história, do nosso passado, uma outra situação também que eu registrei aqui, que nós mulheres, né, por conta desse medo do julgamento, esse medo de tudo que a gente vai construindo, esse medo de tirar o projeto, né, da cabeça e colocar no papel, né, assim, eu tenho vários projetos, vários sonhos a ser realizados, mas esse projeto não vai para o papel. Esse projeto só fica na minha memória. Por quê? Porque quando eu idealizá-lo no papel, pode ser que eu construa uma pressão, né, para que ele aconteça. Aí, muitas caixinhas que eu recebo. E se não der certo? Né? É o medo do julgamento, ó. O medo do julgamento. Por que todo projeto tem que dar certo? Né? Porque todo projeto tem que me levar ao grande sucesso. Muitas vezes, esse projeto ele pode ter algum fracasso, mas esse fracasso é um feedback. Ele está dizendo para você que por aqui não dá para ir, mas dá para ir por aqui. Né? Olha, não é por aqui, mas você vai por aqui. Então, esse medo, né, do outro, do apontamento, o medo de dar alguma coisa errada, sempre vai nos limitar, sempre vai nos parar.
E o mais triste é você olhar para o lado e ver pessoas realizando aquilo que você gostaria de fazer. Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram por isso? Você não realiza o projeto e você de repente olha para o lado e vê pessoas menos capacitadas que você, com menos recursos que você, realizando o projeto e decolando, e decolando. Isso é muito comum, sim, várias vezes. Não é assim? Você tá ali com o projeto na cabeça, nem foi pro papel, né? Tá todo construidinho o projeto e de repente você olha pro lado, uma pessoa com menor capacidade que a sua, fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Olha isso, gente. E não adianta ficar com raiva, não adianta ficar com inveja, tem que aplaudir, porque aquela pessoa teve mais coragem que você, tá? Venceu o medo do julgamento, né? Venceu o medo do fracasso. Porque tudo que a gente começa, a gente pode fracassar, mas o fracasso não é um ponto final, né? O fracasso é apenas muitos ensinamentos, muitos ensinamentos. Quantas pessoas que tiveram grandes fracassos, né? E aprenderam com aquilo e não erraram mais. É o que eu sempre falo com uma amiga, né? Que ela tá sempre envolvida em um projeto, alguma coisa. Eu falo assim, amiga, o que a gente não pode fazer é errar 2 vezes. Eu sempre falo isso pra ela. A gente não pode errar 2 vezes. Errou uma vez, aprendeu e não erra mais com aquilo. E isso é um lema que eu levo pra minha vida. Se eu errei em alguma coisa, eu não posso errar mais, tá? Deixa eu falar para vocês sobre essa questão do medo do julgamento, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa muito querida e ela tem um salão de beleza, tá? E ela já tá com 60 e poucos anos e ela decidiu comprar um terreno, tá? E construir uma casinha para ela lá naquele terreno. Só que ela comprou, gente, esse terreno, tipo, a 1h30, quase 2 horas desse salão de beleza, dependendo do trânsito. E ela foi morar num lugar totalmente oposto desse salão de beleza. E ela só tá indo 3 vezes por semana agora trabalhar nesse salão, sendo que trabalhou praticamente a vida toda. Aí eu conversando com ela, sim, e como está sendo a tua vida, né? Porque ela mudou toda a rotina dela e ela foi extremamente criticada por comprar esse terreno lá, muito longe do trabalho, né? De reduzir a carga horária. E outra coisa que eu percebi, parece que tem 5 filhos, todos os filhos ainda dependem dela, usam ela como uma muleta, sabe? Isso é muito ruim para uma mulher, né? Principalmente quando você já está numa fase madura. E ela decidiu romper com um monte de coisa. Comprou esse terreno, tá construindo a casinha dela. E ela assim pra mim, Vandressa, ontem à tarde, ela assim pra mim, eu tive uma tarde tão agradável. Eu fui visitar uma amiga que estava doente, ela passou por um câncer de mama, e a gente sentou, tomou um café. Ela assim, fazia tantos anos que eu não fazia isso. E ela, gente, com 60 e alguns anos, ainda uma mulher muito jovem, né? E ela tomar essa atitude de fazer essa mudança de vida. E ela assim, nossa, foi tão bom. Aí essa amiga dela, olha só, essa amiga dela recebe doações de bonecas, sabe, boneca. E as bonecas tudo sem roupa. E ela assim, eu vou fazer as roupas de todas as bonecas. Ela assim, eu também vou fazer congelados. Ela gosta de fazer coxinha, essas coisas congeladas, né? E eu vi ali uma mulher, sabe? Com essa coragem de tomar uma decisão, sabe? Passar por medo do julgamento, porque a família toda julgando em cima dela, que ela tinha que morar ali perto, que a vida dela tinha que ser ali, e de repente ela quebrar isso, né? Ela quebrar isso. E ela feliz por ter tomado um café com a amiga, né? Por fazer roupinhas para a boneca. Sabe essa coisa
simples da vida, né? Simples, que isso só vem com a maturidade. Essas decisões só vêm com a maturidade. O que é a maturidade? É a certeza daquilo que a gente precisa para a nossa vida. Uma vida simples e forte, que é o que eu digo aqui, toda mulher madura vai pensar isso. É uma vida simples e forte. E ela contando aquela tarde do café, que ia fazer roupinhas das bonecas, que também ia fazer congelados, porque ela sempre gostou muito de fazer salgados e congelar, que ela já tinha até encomenda. Eu falei, gente, como a vida pode ser tão maravilhosa e como a gente complica, né? Quando eu deixei minha casa super estruturada na cidade e vim morar aqui na chácara, uma casa mais simples, fui muito criticada, mas foi a melhor mudança que eu fiz na minha vida. Exatamente. Então, assim, gente, eu pensei assim, gente, como a gente precisa de pouco, né? Quando a gente tem essa maturidade, as nossas escolhas são muito maravilhosas. As nossas escolhas são verdadeiras, verdadeiras. E foi o que ela me passou naquele momento, tá? E essa mulher, né, que ainda é ancorada nessa menina, que vive muito na imaturidade, com esse medo enorme do julgamento, ela é uma mulher cheia de necessidade. Presta bem atenção nisso aqui. Uma pessoa cheia de necessidade. O que é uma pessoa cheia de necessidade? Ela precisa de um monte de coisa para sair do lugar. Coisa que essa querida aí, tá? Que mudou do salão, você pensa que ela reduziu a necessidade dela. Ela reduziu, né? Olha, eu quero um lugar para mim, né? Já está na hora de eu me aposentar. Eu quero uma vida simples. Eu quero fazer meus salgadinhos. Eu quero fazer a roupinha das bonecas, né? Poucas necessidades. Então, uma mulher com muita necessidade, que ela precisa de muitas coisas para sair do lugar, para se movimentar, ela se torna uma menina. Por quê? Porque quem tem muita necessidade, quem precisa muito de ajuda, uma criança. Tá? Então, quanto maior as nossas necessidades, mais nós somos atendidas, tá? Mais nós somos atendidas e menos, nós conseguimos oferecer. Menos nós conseguimos nos doar, tá? Então perceba o seguinte, quais são as suas necessidades, né? Quais são as suas necessidades? Uma mulher com muita necessidade, por exemplo, eu tinha uma amiga na faculdade, ela tinha 3 filhos. E toda vez que você conversava com ela, ela reclamava dos filhos. Tudo era uma necessidade para ela. Porque eu tenho que dar conta dos 3 filhos, é porque eu faço tudo, sou eu que tenho que fazer supermercado, sou eu que tenho que fazer isso, sou eu que tenho que fazer aquilo, eu preciso de ajuda, eu não tenho ajuda de ninguém. Então, essa mulher com todas nós temos necessidades. Mas, uma mulher madura, gente, presta atenção, ela se resolve. Quando você começa a ter muitas necessidades e começa a gritar por essas necessidades, você começa a ser atendida, porque os gritos são muito grandes, e você se torna uma criança, tá? E você se torna uma criança. E uma criança precisa de um pai. Essa mulher, muitas vezes, ela se infantiliza tanto, que o marido se torna um pai. E as relações ficam completamente destruídas. Existe um movimento muito forte agora, que é a rede de apoio, né? Rede de apoio. Eu tenho um filho, eu tenho que ter rede de apoio. Eu acabei de ter um bebê, eu tenho que ter rede de apoio. Mulheres da minha idade, né, de 43, 45 anos, a gente não tinha rede de apoio. As nossas avós, as nossas mães nunca tiveram redes de apoio.
Ter uma pessoa para ajudar é muito bom, é bom. Mas isso ser uma necessidade, muitas necessidades, isso faz de você uma criança. Tá? Recentemente eu conversei com uma cliente que virou amiga, né? Ela teve uma netinha. E a filha dela, né, que teve o bebê, estava chorando. E ela perguntou, por que você está chorando, minha filha? Porque eu não tenho mais tempo de fazer as minhas unhas. Sendo que ela tinha rede de apoio, né? Tinha uma cozinheira e uma babá. E a cozinheira limpava a casa também. Então perceba que essa mulher cheia de necessidades, gritando por ajuda o tempo todo, se torna uma criança. Tá? E essa questão da rede de apoio, né? Ter uma ajuda ou outra é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Mas você gritar por isso, você não conseguir se mover por conta disso, isso nunca vai fazer você amadurecer, né? Toda mulher madura é mãe. Toda mulher madura é mãe. É mãe. Porque a maternidade é uma forma de amadurecimento. A maternidade, gente, ela é um sofrimento. Ela é um sofrimento. A gente não pode desprezar isso, né? A maternidade, qual é o sofrimento da maternidade? Né? Eu vou romper com todo o meu egoísmo para me doar ao outro, não é? Eu vou romper com todo o meu egoísmo para servir o outro, e isso é um sofrimento. É um sofrimento tremendo. O casamento é uma cruz. O próprio catecismo diz isso, o catecismo da Igreja Católica. Porque a gente vai romper com o nosso egoísmo para servir o outro. A gente vai romper com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho para perdoar o outro. Quer cruz maior do que romper com o egoísmo e o orgulho? O egoísmo e o orgulho, eles são as raízes do pecado original. Isso está registrado na nossa alma. E essa cruz é extremamente importante a gente carregar, para que a gente possa crescer espiritualmente. Agora, se eu sempre tenho uma rede de apoio, é muito perigoso. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, uma querida também, ela teve uma crise no casamento e ela tinha uma amiga que apoiava a separação. Apoiava a separação. Ela tinha dois bebês, uma menina super jovem. Aí ela encontrou uma outra amiga que dizia, não, segura, tu tem 2 bebês, tu tem 3 anos de casamento, você é jovem, ela tinha o quê? 25, 24 anos. Segura, seja forte, vença o teu egoísmo, o teu orgulho, segura. E hoje, quando a gente conversa, ela me contou essa história, né? Ela disse, Vandressa, graças a Deus eu encontrei essa outra colega. Olha a rede de apoio, olha o cuidado da rede de apoio. Olha o cuidado. Graças a Deus eu encontrei a outra colega. Né? Por quê? Porque ela disse para me segurar. Para me vencer, né? O obstáculo ali, a resistência. Então, tanto a maternidade quanto o casamento, eles são fontes de sofrimento. Perceba o amor que nós temos por um filho. Se a gente olha as renúncias que a gente faz por um filho. O verdadeiro amor exige sofrimento. Agora, se eu tenho muitas necessidades, eu não quero passar por esse sofrimento.
esse sofrimento. Eu não quero. Eu quero alguém que supra as minhas necessidades, ok? Quanto mais necessidade, mais nós somos atendidas e menos eu posso oferecer, tá? 11 anos de casamento, o marido deu em cima de minha sobrinha, conversaram um mês, mas ele não quis. Fica com ele depois de 9 meses, ela me confessou. Mas ele não quis ficar com ele. Não entendi direito isso aqui. Aqui. Tenho 33 anos, marido não pensa em ter filhos. Eu também não. Seria imaturidade? Sim. É imaturidade não ter filhos, né? Por quê? Para que serve o casamento, gente? O casamento é para construir uma família, né? O casamento é para construir uma família. E eu já falei várias vezes para vocês, hoje eu me arrependo de não ter tido mais filhos, né? Tentei muitas vezes, mas não consegui, mas deveria ter tentado mais. Porque chega um momento na vida da gente que a gente já conquistou muitas coisas e chega também um momento que a gente percebe o que verdadeiramente vale a pena, gente. O que verdadeiramente vale a pena? A Europa, a viagem que você faz para a Europa, isso vale a pena? Isso é uma coisa que vai transformar a sua vida, que vai te levar para o céu? Não. O carro, a casa, as joias, tudo isso não tem valor nenhum. Principalmente quando a gente enxerga a verdade. O que tem valor? É a vida, é a família, é os filhos. Só isso tem valor na vida. Só isso. Tem um ator muito famoso, agora esqueci o nome dele, de Hollywood, que ele diz assim: eu queria que todo mundo ficasse milionário, ele diz, para entender que a felicidade não é ali. Não é ali, né? Então, esses casais jovens que, não quero ter filho, ou como eu, né? Quero ter um filho só, vai se arrepender. Lá na frente vai se arrepender. Vai se arrepender se enxergar a verdade, né? Vai se arrepender se enxergar a verdade, né? Porque a verdade é um descortinar dos nossos olhos, né? É um descortinar dos nossos olhos. Raquel, perfeito, já estou enxergando. Isso aí. Né? Precisa se descortinar dos nossos olhos. Então, que horas são? Essa mulher adulta, essa mulher madura, ela tem poucas necessidades, tá? Ela tem poucas necessidades, Van, eu sou casada e moramos com a minha mãe e ela dá muita opinião na nossa relação. Isso é imaturidade? A sua mãe, ela só dá opinião porque ela enxerga tudo que vocês estão fazendo. É impossível você morar na casa da mãe ou da sogra e a sogra observar ou a mãe observar todo o acontecimento e não opinar. É como um filho, o seu filho, o meu filho, acabou de chegar. O meu filho mora na minha casa. Então eu consigo enxergar todo o movimento dele, toda a vida dele. É impossível ele não interagir com a minha vida e eu não interagir com ele. Então, enquanto você estiver na casa da sua mãe, ou enquanto você conviver com a sua sogra, ela está assistindo tudo o que acontece. É impossível essas mulheres. Detalhe, vocês estão na casa dela. Ela tem o total direito dela colocar fogo nessa casa, se ela quiser. Né? Se organizem financeiramente, né? Busquem a casinha de vocês e deixem essas mulheres em paz. As nossas mães e as nossas sogras estão cansadas, estressadas, já criaram seus filhos. Elas querem viver a aposentadoria delas. A gente tem que poupar. Não fica falando problemas também de relacionamento, de filho para mãe e para sogra. Não fala. Elas não precisam viver isso na maturidade, tá? Eu vejo muitas mulheres sentando o laço na sogra, na mãe,
E moram muitas vezes com elas. Moram. É um desrespeito com essas mulheres. Se coloque no lugar dessas mulheres. Eu me coloco. Imagine eu, com 65 anos, ainda jovem, querendo viajar, fazer excursão pelo Brasil todo, né? Que delícia. Visitando todas as igrejas desse Brasil 2, 3 vezes, 10 vezes. As excursões do Sesc, não tem? Que é uma delícia, que passei um monte. Então, elas lá passeando, que elas adoram passear, né? Aí, de repente, vem filho, como é que é? Nora, neto, tudo pra dentro da casa dessa mulher. Claro que ela ama todo mundo. É lógico que ela vai dizer, venham. Mas, gente, pela lei natural da vida, cada um na sua casinha. Cada um. Ah, mas teve algum problema financeiro, que venha com horário para saída, tá? Essas mulheres precisam descansar. A gente sabe que muitas das nossas mães, das nossas sogras, viveram vidas difíceis, né? Viveram vidas de escassez, muita escassez. Muitas delas viveram na pobreza, E agora que a vida melhorou um pouquinho, a minha sogra conta história de quando ela não tinha geladeira. Meu Deus, hoje ela tem uma geladeira linda, né? Então elas merecem descansar também. E a gente visitar naqueles momentos mais maravilhosos, né? Então, ó, você que me perguntou, organiza financeiramente, ó, tchum, vai pro cantinho de vocês. E detalhe, se a mãe não existisse, vocês dariam um jeito, não é assim? Não é assim? Existe sempre uma muletinha ali, uma muletinha, né? Então, tomar cuidado com isso, ó. A mulher madura, ela se resolve. Olha que coisa linda. A mulher madura, ela se resolve, ela não é cheia de necessidade. Ela se resolve. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu ainda era imatura nessa época. Quando eu passei no vestibular, eu fiz a prova. Eu fiz graduação na área de estética e cosmética e trabalhei 20 anos com a indústria cosmética, fui professora universitária nessa área, né? Com a graça de Deus, fui muito bem sucedida nessa indústria. E quando eu passei no vestibular, eu não tinha como pagar a faculdade. Olha só que logística perfeita, né? Fiz a faculdade e não tinha como pagar. E passei no vestibular. Aí eu lembro que eu morava em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Aí eu lembro que na época eu comprava o jornal e saía no jornal os aprovados. Comprei o jornal, tava o meu nomezinho, fiquei bem feliz, fui aprovada. Aí eu peguei, gente, o telefone, orelhão ainda, sabe? Lembra do orelhão? E liguei eu já era casada e o Arthur tinha uns 2 aninhos, assim, 2 aninhos e pouco. Eu era casada e liguei para os meus pais, liguei para minha mãe e pedi para ela me ajudar a pagar a faculdade. E ela disse que ela não ia me ajudar, que ela tinha outras coisas para fazer, né? Eu fiquei muito chateada, eu chorei tanto, eu fiquei arrasada. Como que eles não vão me ajudar? Eles podiam, financeiramente, eles já estavam bem nessa época. Como que eles não vão me ajudar? Meu Deus, eu fiquei muito mal. Eu quase não fiz a minha matrícula, porque eu não ia ter como pagar. E eu pensei, não, eu vou dar um jeito. Aí meu marido, né, me ajudou ali, pagou a minha matrícula e tal. Falei, eu vou dar um jeito. Gente, eu fui trabalhar numa clínica de estética, já contei essa história pra vocês. E na frente da clínica tinha uma loja de cosméticos. Na frente, porque era tudo uma coisa só, era de um dono tudo, né? E lá na clínica não estava rendendo muito bem. Aí eu cheguei pra dona da loja e falei assim, olha, tu tem alguma coisa que eu posso fazer aqui na loja? Quem sabe trabalhar na parte das vendas, em um período do dia, organizar as prateleiras, qualquer coisa, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que pagar a minha faculdade. Dela assim pra mim, Vandressa, eu tô precisando de alguém para visitar os salões de beleza e levar as tintas de cabelo
sabe, tintura de cabelo. Eu falei, nossa, eu posso fazer isso. Dela assim, tu tem certeza? Assim, claro. E a gente estava bem no centro da cidade. Então eu fazia isso a pé. Aí, gente, ela pegou uma bolsa, sabe essas bolsas de secador de cabelo? Essas bolsas grandes assim, tipo eco bag, bem grande. Ela encheu de tinta de cabelo, bisnaga, água oxigenada e mais tinta de cabelo, várias tintas de cabelo. Eu coloquei aquela bolsa aqui, gente, ó, e eu, saí pelo centro. Então, ia costurando as ruas, né? O centro é pequeno da cidade. E daí eu entrando nos salões de beleza. E aquele dia eu vendi quase todas as tinturas. Aí eu ia pra casa, aí eu pegava o Arthur na escolinha e já ia pra casa. Aí no outro dia, que eu deixava o Arthur na escolinha, eu fazia isso no período da tarde. Estudava de manhã e fazia isso no período da tarde, né? Aí no outro dia eu falei pra ela assim, olha, eu vendi quase tudo. Gente, aí ela assim, agora tu vai levar esmalte. Gente, eu vendia tinta de cabelo, eu vendia esmalte. Daqui a pouco, na clínica de estética, eu vendia lingerie, eu vendia camisola. Eu dava aula, depois, passando o semestre, eu fui muito bem nas disciplinas de anatomia e fisiologia. Eu comecei a dar aula particular na biblioteca da faculdade. E eu conseguia pagar a faculdade. E ainda conseguia pagar a escolinha do Arthur. Né? Então, se a minha mãe tivesse me ajudado, concorda que nada disso ia ter acontecido? Eu não estaria contando essa história para vocês? E quanto aquilo ali foi importante, essa experiência para mim, né? De vender as tintas de cabelo. E isso foi evoluindo tanto que eu entendi que aquilo podia se tornar um negócio. Como essa loja não vendia produtos de estética para massagem, essas coisas, eu comecei a ir para Porto Alegre, pegar produtos e vender nas clínicas. Eu trazia isso numa mala de viagem, assim, cheia, que eu vinha de metrô. Né? E eu colocava tudo dentro do carrinho de bebê do Arthur para fazer as entregas nas clínicas de estética, né? Que os potes eram grandes, pesados, e eu fui me virando nos 30. Então essa mulher madura, ela se resolve, tá? Ela se resolve. Tem 3 frases que eu gosto muito, as alunas do Relicário devem conhecer, que é o seguinte: faça o que você pode. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Faça o que você pode, com o que você tem e onde você está. Infelizmente eu descobri essa frase um pouco tarde na minha vida, que ela teria me ajudado muito, 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 alguns anos atrás. Faça o que você pode, com o que você tem e onde você está. Faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Os potes de produtos que eu vendia eram grandes de 1 quilo. E eu não tinha carro para levar, para andar pelo centro e vender aqueles produtos. Então eu comprei potinhos pequenininhos assim, etiquetei e coloquei a amostrinha. O meu marido, gente, via eu fazendo aquilo, pegava potinho pequenininho, colocava a amostra de produto, fechava tudo, colocava na bolsa para fazer as demonstrações. E o catálogo, a pessoa comprava, aí eu levava os potes grandes depois. E eu não tinha carro para levar, o que eu fazia? Eu colocava tudo no carrinho de bebê do meu filho, tudo socado no carrinho de bebê, ia com o carrinho nas clínicas fazer as entregas. Meu marido chorava quando eu via fazer isso, até hoje ele lembra. Faça o que você pode com o que você tem e onde você está. Uma vez eu dei uma palestra sobre vários episódios da minha vida profissional, né? E depois da palestra eu contei esse episódio, né? Que eu fazia essas entregas com carrinho de bebê. Eu pegava metrô, gente. Pegava metrô com carrinho de bebê socado de produtos de 1 quilo para fazer as entregas. E aí, depois da palestra, uma pessoa perguntou assim para mim: professora, o que as pessoas falavam quando a senhora entrava com um carrinho de bebê nas clínicas, as clínicas chiquérrimas?
Eu falei para ela assim, ó, tu sabe que eu nunca observei os olhos das pessoas. Nesse momento, eu não tenho, eu tenho uma lembrança só, uma lembrança de uma senhora que era dona de uma clínica muito chique, muito reconhecida. E toda vez que eu chegava na clínica com o carrinho estourando de produto para fazer a entrega ali, ela olhava, eu lembro dela assim, o cabelinho escovado, loira, cabelo escovado, bem perfeito, e ela tinha um sorriso. E eu sempre dizia, nossa, como ela é simpática. Mas hoje eu percebo que aquele sorriso era um sorriso de orgulho, sabe? Tipo, que menina batalhadora, sabe? Eu tinha uns 22, 23 anos. Tipo, que menina batalhadora. Então, é isso. Né? Essa mulher que busca esse amadurecimento, ela vai se resolver. Ela para de construir todas as necessidades. Porque buscar muita necessidade, não, agora eu preciso fazer um curso. Não, mas agora meu filho tem que crescer mais. Não, mas agora eu preciso de dinheiro. Não, mas agora eu preciso de alguém que me ajude. Não, mas agora eu preciso mudar de casa. Não, mas agora eu preciso conversar com aquela pessoa. Não, mas eu vou deixar tudo pro ano que vem mesmo. Tá? Então, essa pessoa cheia de necessidade, ela vai inconscientemente trazendo um auxílio que paralisa ela, que impede ela de crescer. Imagine se a minha mãe tivesse pago a minha faculdade. Nada disso que eu tô contando para vocês teria acontecido. Eu não teria vendido produto tinta de cabelo, eu não teria ido para Porto Alegre pegar aqueles produtos gigantes, eu não teria feito essas entregas com carrinho de bebê, eu não teria conhecido pessoas maravilhosas, né? Nada teria acontecido. Nada teria acontecido. E milhões de outros episódios aconteceram, né? Não teria tantas histórias para contar. Meu Deus, quantas histórias para contar. Então, essa mulher, né, que verdadeiramente, olha, decide, né, tomar essa decisão. Não, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, né? Preciso me tornar uma mulher madura, assumir aquilo que eu tenho. Você é uma dona de casa? Assuma a sua casa. Assuma. Se você saiu do mercado de trabalho para estar na sua casa, para cuidar da sua casa, para gerenciar essa casa tem que estar limpa. Essa casa tem que estar organizada. Os seus filhos têm que ser muito bem educados porque a mãe está disponível. Essa mãe que está em casa, ela precisa se desenvolver intelectualmente. A mulher que para de estudar, a mulher no mercado de trabalho só no operacional, ela também emburrece. Ela emburrece. Ela não sabe se comunicar, ela não sabe interpretar, ela não sabe falar, ela não sabe se posicionar, ela não tem vocabulário nenhum. E essa mulher que está em casa, ela tem que gerenciar o seu tempo. Já ouviram dizer que quando a gente precisa de uma coisa, dê para uma pessoa ocupada? Então, essa falsa situação, né, que você não tem nada para fazer, meu Deus, gente, estar em casa. Essa mulher que é dona de casa tem que ter uma agenda. Qual é o dia que vai organizar, limpar, cozinhar, aprender a fazer um prato especial, né? Muitas vezes estudar para ajudar o filho no colégio, uma tarefa. Essa mulher que está em casa, que não está no mercado de trabalho, ela tem que educar esses filhos muito bem. Ela é uma mãe educadora. E uma mãe educadora, ela precisa de conhecimento intelectual, ela precisa estudar, principalmente estudos que nos levam às virtudes, tá? Principalmente estudo que nos levam às virtudes. Nós mulheres, gente, nós somos muito autossabotadoras.
Muito, muito mais que os homens. Os homens são muito racionais, eles tomam uma atitude, vai lá e faz. A gente, ó, cheia de necessidade, cheia de história, cheia de medo do julgamento, né? Se distrai com coisas superficiais, já falei para vocês, nós temos uma sensibilidade muito grande às coisas superficiais. Isso vem tudo lá do pecado original. O demônio tentou quem? A mulher. A mulher. E a gente tem que ter clareza sobre isso. O nosso amadurecimento, ele é muito mais dolorido do que o do homem. A mulher amadurece mais fácil. Depende. Depende. Às vezes ela amadurece para algumas questões. Para outras, ela se debate a vida toda. Se debate a vida toda. Olha a dificuldade que uma mulher tem de tomar decisão. Colocar uma mulher para decidir é capaz dela ter uma crise de pânico. Não é verdade? O homem decide agora. Agora. A mulher, existem situações que ela nunca vai decidir. Nunca vai decidir. Porque toda decisão vai trazer consequências. Vai colocar essa mulher em confronto, né? Em lugares que ela desconhece. Coloca uma mulher para decidir. É uma dor. Eu sei, gente. Eu tomo decisões. Eu sou uma mulher que tomo decisões. Mas eu tomo numa sofrência desgraçada. Eu tomo decisões sofrendo. Eu sempre digo, eu sou uma mulher que eu tomo decisões. Mas eu tomo decisões sangrando. Meu Deus, que difícil. Pelo menos eu tomo, né? Pelo menos eu tomo. Mas tomo sangrando, tá? Então, minhas águias, para a gente finalizar, né? Você que é uma mulher, né, que está buscando sempre o seu amadurecimento, o seu crescimento, reflita sobre as suas necessidades. Eu tenho muitas necessidades ou poucas necessidades. Quanto menor as suas necessidades, quanto mais você se resolve, tá? Quanto mais você se resolve, mais você está num grau de amadurecimento, tá? E quanto mais você se resolve, ó, os seus olhinhos estão mais fechados para o julgamento. Porque a gente vai trazendo necessidade para a nossa vida como muletas, sabe? Muletas, medo do julgamento, medo do julgamento. Então não posso fazer isso porque eu ainda não estou pronta, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que conversar com tal pessoa, eu tenho que primeiro estar pronta. Pronta nós nunca vamos estar, tá? Prontas nós nunca vamos estar, mas a gente tem que estar sempre evoluindo, se edificando e construindo, tá? Principalmente a nossa vida espiritual. Principalmente a nossa vida espiritual, né? Aqui no livro, A Imitação de Cristo diz o seguinte, né? Teme a Deus e não te deixarás amedrontar pelos homens, né? Vocês sabem que o curso Coração de Margarida está com as inscrições abertas, né? São 9 módulos para se despertar dessa vida espiritual, né? Para fortalecer a nossa caminhada cristã, para nos tornar madura na fé, porque essa imaturidade, esse medo do julgamento, esse excesso de necessidade, essa dificuldade de decisão, tudo isso também é falta de fé, né, gente? É falta de fé e de razão, tá? Os dois andam juntos, tá? Falta de fé e de razão. Uma pessoa só com a razão, ela fica louca. Só racional, uma pessoa fica louca. Uma pessoa só com a fé, ela fica cega. Então, a fé e a razão precisam andar juntas. Uma mulher madura tem essa plena consciência. Precisa de fé e precisa de razão, tá? Fé e razão. Fé é acreditar no invisível, né? Acreditar no poder de Deus, acreditar
né? Nos propósitos de Deus, acreditar que os desafios fazem parte da nossa vida, acreditar que o sofrimento ele é um degrau para que a gente chegue à face de Cristo, né? Acreditar que nós somos filhas do Pai, que nós somos corajosas, que a gente pode verdadeiramente seguir a palavra de Deus, né? Aquilo que a gente sente no nosso coração. E razão é discernimento, é atitude, né? Como o filho pródigo, né? A passagem, né, do filho pródigo que é maravilhosa é a aula número 5 do Coração de Margarida. Eu falo, né, eu explico a parábola do filho pródigo, o quanto aquele filho pródigo nos ensina. E chega um momento que ele diz, vou me levantar. Né? E é lindo quando ele fala, vou me levantar. Significa, vou ressuscitar. Ele teve uma atitude de fé ali. Fé e razão. Vou me levantar e voltar para o Pai. É linda, gente, essa aula. Alunas do Coração de Margarida, prestem atenção nessa aula 5, que fala sobre conversão. Ele ensina como acontece a conversão. É demais, né? Demais, essa aula é maravilhosa. Então, minhas águias, fé e razão, né? Para o nosso amadurecimento. Fé e razão. Aqui já vi, tem várias margaridinhas, né? Se organizem para vocês estudarem. No início ali do curso eu disse que pode fazer uma aula por semana, mas eu sugiro até uma aula por mês. Por que uma aula por mês? Para você ficar ruminando em uma aula o mês todo, porque cada aula tem muito conteúdo, tá? Então até sugiro ficar uma aula o mês todo. Reveja, leia o resumo das aulas, escreva no caderno de guerra, né? Converse com uma amiga sobre o que foi passado lá em cada aula, né? Discuta aquele assunto com alguém para que a gente possa crescer e evoluir na fé. Tá certo? O linkzinho tá lá na bio. Depois vocês podem apreciar. Beijo no coração. Vamos seguindo forte. Faça o que você pode, com o que você tem e onde você está, né? E sempre estudando, né? Crescendo. Ó, a Claudinha aí, ó, já é uma margaridinha. Crescendo, evoluindo, se edificando, ó. Me inscrevi hoje no curso, Ana Paula. Parabéns, Ana, a primeira aula já foi liberada, né? Faça isso que eu falei para vocês, faça isso. Fica uma aula o mês todo, né? Vocês têm acesso 12 meses e são 9 módulos, dá certinho, né? Vocês têm acesso à plataforma 12 meses. Que a coisa mais maravilhosa é a gente ter esse tempo para a gente se entregar à palavra de Deus, né? Para a gente fazer o devocional. Ou você pode, por exemplo, fazer o devocional com aquelas aulas, tá? Durante 30 dias. Imagina, você pega uma aula e você fica 30 dias só naquela aula. Meu Deus, você vai aprender muito, 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 muito. Certo? Beijo, então, no coração. Beijo, Fátima. Beijo, beijo. Muito bom encontrar vocês. Amanhã, sexta-feira, que delícia. Amanhã, outro dia. E a gente vai conversando, né? A graça de Deus, Deus nos permite aqui essas tecnologias para que a gente possa se aproximar. Beijo no coração. Vamos buscar a nossa maturidade, porque é isso que Jesus espera de nós. Amém? Amém? Beijo, uma boa noite. Deus abençoe. Beijo, Silvana. Beijo, beijo, beijo.